Nós voltamos com Roda Viva, que entrevista essa noite a cantora, compositora, pesquisadora, o que mais, Inesita? Inesita Barroso. Você pode participar desse programa fazendo perguntas pelo telefone 011-252-6525. 011-252-6525. O nome do nosso fax é 011-3874-3454, 3874-3454. E o nosso endereço na internet é rodaviva@tvcultura.com.br. rodaviva@tvcultura.com.br. Zusa queria fazer uma pergunta. Eu queria dar uma virada de assunto e saber da sua... O Matinas falou várias coisas e não citou o fato de que você também trabalhou em cinema. Eu queria que você falasse um pouco dessa fase em que o cinema brasileiro tinha, vamos dizer, várias peculiaridades e tal, da qual você participou. O Zusa, teve um telespectador que mandou uma pergunta sobre isso, sobre o cinema e sobre o TBC. Só que eu não vou encontrar aqui agora, então peço desculpas, mas está feita a pergunta. Deu certo. Tá bom? A gente dirige aí. Bom, o TBC era um centro assim, de arte espetacular, né? Franco Zampari, cujo nome do Teatro Cultura era Franco Zampari, era um idealista. E ele trabalhou muito pelo teatro paulista, principalmente, né? E inventaram, eu vi nascer Veracruz, inventaram ele, o Abílio Pereira de Almeida e outros, eu vi a planta dos estúdios da Veracruz no papel ainda. Vamos fazer cinema. Era uma coisa incrível, né? Incrível, era uma loucura. Vamos fazer um cinema sério, porque eles achavam que cinema, tipo teatro de revista, só com música, como se fazia no Rio, era assim, era uma coisa leve demais. Eles queriam argumentos, assuntos e fazer um cinema de verdade. Então eu vi nascer tudo isso. E conseguiram até um certo ponto. Aí tudo encalha no dinheiro, né? Encalha no dinheiro e encalhou na distribuição também, que é um filme caríssimo, cuidadíssimo, com um elenco enorme, artistas bons. Aí apresenta 5 dias no cinema e entra um filme de cowboy no lugar. É meio... E você teve alguma percepção na sua carreira de que alguma coisa mudou durante esse período em que você atuou no cinema? Bastante, bastante. Sabe o que foi muito bom? A gente ter contato com técnicos estrangeiros, né? Eram ingleses, franceses, alemães, né? Vinham todos para trabalhar na Veracruz. Então era muito sério o trabalho deles e da gente. Eles eram muito exigentes, principalmente os ingleses, né? E grandes diretores, como Cavalcante, que veio para o Brasil especialmente para se fixar aqui, apesar de ser brasileiro, fez sucesso lá demais na Europa e veio dar uma mãozinha, né? Eu cheguei a filmar com ele, Mulher de Verdade, com o qual ganhei o Prêmio Saci de Cinema como melhor atriz. E você era atriz? Eu sou atriz principal. Não, antes disso, eu digo, você tinha experiência como atriz? Não, tinha, sabe o quê? Teatro infantil a gente fazia muito, porque naqueles estudantes que frequentavam minha casa, que eu contei nos sábados, né? A coroação desse sábado era uma bela pizza para 20 pessoas com guaraná. Então a gente... Como até hoje, né? Até de bode. Então criou-se uma amizade assim muito grande. Quem frequentava essa turma? Na maioria estudantes de direito, né? Era o Paulo Tran, era o Clóvis Garcia, era o Renato Consorte. Estava o teatro todo lá. Todos, estava o teatro inteiro lá. E Maurício Barroso também? Maurício, meu cunhado, né? Maurício incentivava muito, ele foi um grande ator, né, do TBC. Todos dessa época. Quem adorou a gente foi o Vitório Gassman. Essa gente. Nessas reuniões surgiam muitas músicas inéditas eram cantadas lá com você. Tinha o Zé do Norte, né? O próprio Paulo Rosolino também. Zé do Norte foi muito. Eu tenho até gravado em gravador de fio.
As coisas do Zé do Norte tenho até hoje, fui passando, né? E músicas do Paulo Vanzolini até hoje também inéditas que você gravou naquela época, não é isso? Não gravei, tem muitas então, inéditas ainda dele. E certamente ele nem lembra. O Lupicínio Rodrigues. Lupicínio Rodrigues. Então, muita gente frequentou. Agora, Inês, tem uma coisa curiosa que é o seguinte, mulher no disco, e principalmente fazendo jingle político, é uma raridade, sempre foi. Hoje, inclusive, até hoje. Mas você, nos anos 60, você fez algumas coisas, inclusive junto com o Luiz Gonzaga. Né? Tem um disco em que você, o Luiz Gonzaga... Você cantando, eu vou votar em JB. Lembra desse, não? Não. É um disco com Jorge Veiga. São quatro artistas participando. Então, vou lhe mostrar esse disco, vou lhe dar. Eu quero, faço questão. O JB, para mim, é uísque. 78 votações. Moraes, por favor. Eu quero aproveitar essa oportunidade e comunicar a todos os companheiros aqui da mesa de que, antecipadamente, eu quero parabenizar você, porque no dia 4 de março, você estará soprando mais uma velhinha. Quantos aninhos, né? Mostra os dedinhos, bem. Olha, né? Seu amigo ainda. 37, é só você inverter. O que eu quero dizer e desejar de coração a você, muitas felicidades. Que você seja feliz diariamente, inclusive domingos, feriados, dias santos, pontos facultativos, dias de folga, e que tenha muita saúde. Não é uma sugestão, é uma intimação. Ó, um abração para você. Muito obrigada. Inesita, o Elias Rodrigues, da Paraíba, pergunta o seguinte: por que seu programa não toca mais a viola repentista nordestina? Bom, eu não sei. Não sabe? Não. A gente gosta muito de música nordestina também, tem levado muita coisa, mas na maioria forró, né? Agora, eu não sou produtora do programa, eu não interfiro na produção. Muita gente pensa que eu que convido, eu que levo, não sou eu. Então, às vezes eu encaminho alguém e digo, olha, esse daqui é bom. Não passo disso, não sou xereta, de jeito nenhum. Tá certo. Inesita, pegando o gancho aí do Matinas, e eu me lembro de uma coisa, você tem um contato não só com o folclore paulista do interior de São Paulo, você fez pesquisas em todo o Brasil, né? Foi. Eu queria que você contasse um pouquinho disso também, sobre esse teu contato com outros folclores, o nordestino. Você gravou um disco muito importante de danças gaúchas, até hoje é um disco muito importante no Rio Grande do Sul. Nunca relançado. Nunca relançado e muito bonito. Em 10 polegadas, né? E 10 e 12. 12 foi com e até hoje muito executado no Rio Grande do Sul. Ele foi adotado até pelo governo como material de ensino de colégio, centros de tradição. E eu ia te perguntar isso, nessas pesquisas que você fez em todo o Brasil, você percebe um ponto de ligação entre esses folclores regionais? Existe uma identidade realmente brasileira em tudo isso? Existe. Porque eu queria que você falasse um pouco dessa... Existe, é uma coisa muito séria. Locais assim que você não imagina, você encontra uma coisa deslumbrante, maravilhosa, séria, sabe? Outras manifestações que ninguém cita em livros ou revistas e tal, mas o que é isso? É uma coisa muito linda. O Nordeste, para mim, foi o paraíso. Eu fui para ficar uns 3 dias para fazer uma pesquisa em Pernambuco, fiquei 2 meses e tanto. E acabei cantando pela primeira vez como profissional em Recife. Agora, por outro lado, você, tertúlia, quer dizer, as coisas da terra, as músicas, o folclore, você naturalmente é uma das principais, ou talvez a maior representante, né, no Brasil. Você também esteve sempre junto com poetas, com escritores, Clarice Lispector, por exemplo. Até hoje você participa de uma tertúlia aqui em São Paulo, a pensão Jundiaí, da Mariazinha Congílio. Quer dizer, você está sempre junto também de intelectuais, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Clarice Lispector. Exatamente, a Clarice eu não conhecia assim muito de perto, né? E é uma coisa assim meio ruim para mim, porque a Mariazinha Congílio dá essas reuniões maravilhosas às terças-feiras. E terça-feira é dia que eu dou aula
na faculdade, lá na Mooca. Então, quando eu chego, o jantar já acabou, né? Mas, às vezes, a gente conversa bastante por telefone, me apresentam outros poetas e recebo livros de todos eles, escritores, poetas. Ascenso Ferreira, por exemplo, esses poetas... Esse eu conheci bem de perto, em Pernambuco, nessa época. Né? E aqui também em São Paulo, Teatro Cultura Artística. Eu fiz até um show com ele. Olha aí, que beleza. Nossa. É verdade, no pequeno auditório do Teatro Cultura Artística, na Nestor Pestana. Fiz um show com ele e um outro que foi o João Vilaré, eu e a Tônia Carreiro. Grande declamador português, né? Aliás, você uma vez me contou que um dos seus sonhos é ir a Portugal, cantar em Portugal. Já foi, não? Já. foi. Esse eu já realizei. Muito bom, muito bom. O público conhece tudo desse repertório brasileiro, de cantigas, toadas, canções. Eles respondem tudo, sabem o estribilho de tudo, criança. Eu cantei quase um mês numa feira luso-brasileira, né, patrocinada aqui pelo Ministério do Trabalho, e me mandaram para essa feira. Eu me apresentava toda noite lá. No primeiro dia eu estava morrendo de medo, né? O que eu vou cantar aqui em Portugal? Aí cantei a Colcha de Retalhos do Raul Torres e veio abaixo aquilo lá. No dia seguinte eles começaram a chegar mais, né? Pedir outras coisas. Maringá eles sabiam inteira, de Papo pro Ar, fiz a cama na varanda, coisas do Brasil inteiro. E um dia eu fiquei surpreendida mesmo. Uma menininha de uns 10 anos veio com um embrulhinho assim, abriu, eram 5 discos meus, 5 LPs. Eu trouxe para a senhora autografar. Foi uma emoção. Beleza. Eu não vou seguir a ordem, não, porque eu não gosto de roteiro, não. Eu vou falar outra coisa agora. Vamos falar do Viola, Minha Viola, vamos? Vamos. Eu não acabei a pergunta dele, mas oportunamente não, mas a gente vai eu falar. pedi na curioso parte sobre aqui. esse negócio que o Eu pedi Chico na me parte. perguntou, tudo bem. Tem a palavra. Desculpe, querido, continue. Porque tinha um vereador lá na minha região, que falava que o senhor tem a palavra. Falou, não engula a palavra, o senhor pode falar. Então, vamos falar do Viola, Minha Viola, né? Sim. Que você, eu considero como um patrimônio, que nos países socialistas seria tombada, né? Que, a propósito desse programa, já teve até, não sei, é Marselha ou na França? Na França. Foi exibido lá na Fundação Pompidou, não é isso? E fale sobre ele um pouquinho, na Viola, Minha Viola. O Como é que Sarmento você sabe sente? bem. Quantos Nós anos? fizemos o programa inteiro em francês. Certo. Foi uma Sarmento torada, passou né? apertado, dá tanto fazer biquinho, Horas e horas gravando em francês. Sei. Foi um filme que ia representar o Brasil e sua música regional. Sei. Viagem Vocês fizeram o exterior programa também. em francês, Você é isso? foi- Fizemos o programa inteiro Inteirinho em em francês. Certo. porque era para ser exibido lá. Né? Inesito, tem o famoso Teatro Sodre, em Montevidéu, Montevidéu. né? Se você esteve, né? Estive também. Ganhou também... Eu faço assim de araca, não tem roteiro, não tem roteiro na cabeça. É o disco de ouro da Globo. Ganhei. Eu Já tenho sabe. quase 200 prêmios. Certo. E falando em prêmios, conta um pouco da história, dos momentos que você viveu num dos prêmios que, durante a época em que você trabalhou na TV Record, era o mais ambicionado, que era o Roquete Pinto, e todos aqueles programas com a participação, com a presença do público. Foi uma fase para O você... Roquete Pinto foi um prêmio muito importante. A gente ganhava 7 vezes, 7 anos, e depois tinha que sair. Na 7ª vez era de ouro, né? Era diferente o papagaio. Verdade. Você participava quase sempre como a estrela da apoteose do Roquete Pinto. Eu me lembro porque eu fazia o programa. Exatamente. Com aquelas grandes orquestras, Gabriel Milhori, Hervé Cordovil, e vários mais, Ciro Pereira, uma porção de gente muito boa. E as festas do Roquete Pinto eram faraônicas, era uma coisa linda. Você se sentia muito bem, muito bonitas. E valiam. E para a viu? música brasileira, Era muito importante. Como você também, sente falta de coisas assim hoje em dia na sinto televisão? muita falta, principalmente das orquestras. Como é que você pode cantar um funeral do Rei Nagô com violão?
né? Um banzo, um tema afro-brasileiro pesado, daqueles lindos, com violão ou com um conjuntinho de guitarra e tecladinho. Não dá, né? Inesita, o Cévulo Esmeraldo, de Fortaleza, manda um abraço para você. Está com saudades e manda um abraço para o Zusa também. Um abraço, Sérgio. E pergunta se o Jararaca Ratinho e o Manezinho Araújo não seriam referências para você também. Ah, foram sim. Jararaca e Ratinho eu toco até hoje na rádio. Tem muitos pedidos no programa de rádio da Cultura, na AM, né? Certo. E o Manezinho Araújo eu conheci bem, era uma criatura linda, doce, maravilhosa. Convivi bastante com ele, aqui em São Paulo e no Rio. Também é nordestino, né? É. Pernambuco, cidade do Carmo. E já que Jararaca e Ratinho também são do norte, eu estou tão curioso daquela pergunta do Giron sobre que aparências têm os folclores das regiões diversas do Brasil. Desculpe. Certo. Olha, cada um tem a sua peculiaridade. Cada região do Brasil é um mundo, né? Isso daqui é imenso, né? É difícil você dizer que um shot, por exemplo, nordestino é igual a um shot gaúcho. Cada um tem as suas influências. Não deixa de ser um shot, mas tocado de maneira diferente, o andamento diferente, sim. as letras diferentes. Tem uma relação, mas não é igual, porque não está massificado. Era nesse sentido, Giron, que você estava perguntando? Eu queria Foi saber isso? isso. As suas viagens, né, pelo Brasil, como é que você viu essas diferenças e como é que você recolheu esse material? Se foi gravando, foi tocando, aprendendo a tocar, aprendendo a cantar? Como é que foi essa experiência no sul, no norte? Vou te dar um exemplo, porque nesse tempo não tinha um gravador de pilha, não existia ainda. Isso foi 56, 57, por aí, não existia. E nem pequenininho. Então, era desse tamanho, ligadão ou numa bateria ou numa tomada, né? Quando era dentro de casa, eu perdi muita coisa por causa disso. Mas eu escrevo música, né? Na pauta e tal. E eu saía com um livrinho de música, ia atrás do camarada e escrevendo, porque não tinha jeito de guardar, só escrevendo, né? E eu estava uma ocasião no interior da Bahia, perto de Jequié, e tinha um camarada varrendo o terreiro, assim, com essas vassouras de palha, jogando uma poeirada, era um posto de gasolina, e eu parei para abastecer o jipe. Eu fiz 7.200 quilômetros de jipe, recolhendo coisa. E o cara cantando um negócio maravilhoso, e eu atrás dele, ele jogando poeira, e eu escrevendo, quase de joelho. Consegui pegar quase inteira, né? E era, se não me engano, um tema de capoeira, mas era no interior da Bahia, né? Onde a capoeira é mais querida em Salvador, mais na capital, né? Então, numa região onde não havia quase influência afro, e o cara cantando um tema de capoeira. Então era assim: se a piaba nada, eu quero nadar. Se a andorinha voa, eu também quero voar. Menina, diga a teu pai que faça as contas comigo. E se não tiver dinheiro, que pague a conta contigo. E eu lá quase de 4 atrás dele. E ele não acabou de cantar a música, porque parou um fenemê. Fenemê era um fenemê, né? FNM, na Bahia é fenemê. Fenemê. Brasil todo. Então, parou um bicho desse, né? Tchá, tchá. E o cara ficou meio assustado com a vassourinha dele, me viu ali atrás, né? E o motorista desceu, o caminhoneiro. O que a senhora está ouvindo aí? Isso é porcaria. Pegou a antena, ligou na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Aí me custou barato, né? É difícil recolher. Agora, com um gravador, assim, tudo combinadinho, é muito bom. Você tem um grande arquivo, Inesita? Você vem... Tenho. Muita coisa ainda que não foi adaptada, né? Pregões, cantigas de niná, cantigas de roda, aquela música que apareceu na novela, que a Elba canta. Eu recolhi aquilo em 55, no interior da Bahia. Mas você vem fazendo um trabalho
de sistematização desses arquivos? Como é que você Eu tenho tem? tudo organizadíssimo, né? Sim. Mas para adaptar, precisa, não sei, precisa ser bom, né? Tipo Babi de Oliveira, gente assim. Sim. E para fazer uma coisa que não condiz com a força do estribilho, eu prefiro guardar o tema puro, curtinho. Talvez algum dia saia alguma coisa. Ô, Inesita, você falou a respeito de Ronda, contou a história de Ronda, como foi gravada e tal, e 4 vezes você gravou e tal. Não, Agora, a Pinga eu gravei 4 perdão. A Lampião de Gás, como é que surgiu? Que é outro clássico, é outra música que você emplacou, como se diz, né? Agora, a mim me parece que também é um tema popular, não é? É um tema popular adaptado sem pela querer, Zeca porque Berger. era com a orquestra do Hervé Cordovil, foi o meu primeiro LP grande, 12 polegadas. E tinha 58, coisas... né? 1958. 58. Começo de 58. E apareceu uma senhora muito elegante, muito bonitona, muito chique. Assim. Disse, olha, eu fiz uma música para você. Eu olhei, né? Achei estranho, porque geralmente compositor era outro tipo, né? Aí ela abriu um papel, assim, uma letra desse tamanho, falando do Lampião de Gás, que eu morro de saudade dele e tal. Você leia a letra, tá aqui a partitura, né? O Hervé falou, daqui, deixa eu ver isso, tal. Passaram-se uns 10 dias, eu estava gravando no estúdio da Record o meu primeiro LP de 12 polegadas. Como era de 12 polegadas, faltou uma música. E eu estava péssima, com febre de 39, gripada, com o nariz fanhoso. Daí o Hervé disse, falta uma música, eu tenho que entregar isso. Como é que vai ser? Falei, não sei, Hervé, não sei, eu estou me sentindo mal. Não, vai gravar a música daquela senhora, Lampião de Gás. Falei, Hervé, eu não sei nem de cor a coisa, né? Não, vai cantar lendo. E tinha o coralzinho, o coral de ouro da Record. Falou, e vocês vão fazer um contracanto assim, ó. Lá, lá, lá. E o coral ensaiou ali na hora. Foi praticamente de ouvido a gravação do Lampião de Gás. Aliás, como Ronda, né? Não teve ensaio, né? Não, só o regional. Era cobra, né? Só cobra. Daí saiu direitinho. Mas que sorte dessa criatura, hein? Como é o nome da autora de... Zica Bergami. Poxa, que Ela é uma sangue boa bom. compositora. Eu estou precisando do seu sangue, viu? Agora, teve essa música, portanto, quase que você não gravava, né? E teve uma que você não gravou e também fez um sucesso e virou também um clássico, e coincidentemente é do Paulo Vanzolini, que é Volta por Cima. A você foi oferecida essa música pela Eu não primeira me vez. lembro que Não? tivesse sido oferecida a mim. Tanto que ele, bom, era um É uns esclarecimento. detalhes que a gente não se Mas lembra. a letra não cabia na interpretação Não de era mulher. bem o Não era para mulher. Um samba também, né? estava gravando samba. na época. Quem criou esse samba foi o Noite Ilustrada em Noite Ilustrada, e muito bem. 1963. Muito O bem. maior sucesso do Noite Ilustrada até hoje. 63. Ô Inesita, eu lembrei aqui de perguntar. Eu noto que na minha região, cada cidade tem uma folia de reis, ali é uma coisa, ali é outra, ali é outra. É. Entende? Inclusive em literatura, Guimarães Rosa fez a Sagarana, mas é regional, É. entende? É. É coisa dali mesmo. Se você for fazer uma pesquisa de folclore no país, você fica louco, ué. Fica. Porque o folclore vai desde Só dentro Vitalino da- até o pregão. Você fica doido. Da folia de reis tem muita coisa. Dentro da Congado, folia. reisados e congados, né? Jeito de tocar a viola. Jeito de tocar viola. Porção de coisa. Você vê no Nordeste. No Nordeste, a proposta, a viola não é usada para solo, né? Não. É usada para acompanhar os repentistas. Repentistas. Né? Que o Guerra Peixe chamava de uma réplica do jogral. Pois é, e é medieval isso, né? É, Isso é. no tempo antigo. Como Agora, diz o esses outro, né? repentistas, eu conheci muitos no interior de Pernambuco, eles eram verdadeiros gênios. São, então, né? são, O Cega né? Aderaldo é São. inesquecível. O Cego O Aderaldo. Badenbauer, Não é verdade? inspirou muito no Cego Isso é Aderaldo. todo mundo, né? Então, Você vê... tinha Guerra assim, Peixe. gente que eles chamavam para ver a mulher paulista, né? A mulher paulista. Mulher. Então, pegava meu violão lá e tocava para eles e tal. Aí não sei que cidadão lá, isso numa cidade minúscula, falou, canta alguma coisa de Noel Rosa. E eu cantei uma música que foi pouquíssimo gravado do Noel Rosa, que se chama
Nuvem que Passou. É lindo, Francisco Alves. Não é lindo? Foi Lindíssimo pouquíssimo essa regravado. música. Lindíssimo. A música é maravilhosa. Maravilhosa. Né? No fim, ele diz assim: o amor é um pecado e quem não ama é pecador. Eu tava, o amor é um pecado, o cidadão pulou em cima da mesa, e quem não ama é um pecador. Ele nunca tinha ouvido a música. Eu achei sensacional aquilo. Apareceu assim, de repente, lindo. E não era repentista, né? Era como repentista? isso, era repentista. O repentista, nós estamos falando de repentista, lá no Ipanema, tinha dois lá batendo a viola e cantando. Tom Jobim entrou no meio com a flautinha. Eles olharam para ele e falaram: se eu fosse afinado, o senhor ia com nós. Inesita, Ótimo. como é o seu dia a dia? Outro dia você estava me contando que você dá aulas e tal, e tem um... Enfim, eu acho que valeria a pena você contar todas as suas atividades, ou pelo menos as principais atividades. Não, é uma loucura, realmente é uma loucura. Eu fiquei impressionado. Eu só não tenho tempo para viver. O resto, tá tudo por aí. Na segunda eu gravo rádio de manhã, 2 programas de 2 horas cada um. E depois, à tardezinha, eu tenho o coral da faculdade, né? Que eu estou formando já. Tá bem bonzinho, já estão cantando em 3 vozes, tá chique a versa. Depois, na terça, tenho rádio outra vez de manhã e tenho faculdade à noite. Aí é aula levada a sério e tal, É uma acaba aula às que 11 da noite. você dá para... Aula de folclore brasileiro no turismo. Sei. E quarta-feira é o dia de gravar a TV, então é aquele negócio de embonecar, pentear cabelo, fazer maquiagem, escolher a roupa. Aí eu vou para lá às 2 horas e fico até a hora que Deus quiser acabar de gravar e tal. E na quinta-feira agora a gente tem gravado 2 vezes por semana e na outra não tem. Sei. E é a mesma dança, né? Só que de manhã tem 2 programas de rádio para gravar. E por aí vai. E sexta-feira eu vou para o interior, tem show, tem palestras, muitas patrocinadas pela Secretaria de Cultura Municipal. Você faz muitos shows? Muito. Shows e aulas, né? Série de aulas, assim, 25 horas de aula. Então, você fala. Vou fazer esse ano muitas, já está tratado. Já está programado? É? Já, programado. Inesita, a Miriam Nascimento pergunta se você exerceu a profissão de bibliotecária. Eu fui uma bibliotecária muito malandra, porque todo o estágio do curso, né, a USP funcionava na Praça da República, filosofia, no 3º andar, né? E tinha uma biblioteca sensacional, né? E eu passei todo o estágio, eu chegava lá adiantada, batia umas fichinhas na máquina, que nem louca, e eu ia ler tudo aquilo que eu não tinha em casa, que era Mário de Andrade, todo esse pessoal, eu lia o dia inteiro. Certo. E aprendi muito aí, aprendi a gostar de muita gente que eu não conhecia, né? Depois eu trabalhei 1 mês só como bibliotecária. Achei horrível, porque você ficar trancado sem querer num lugar, para mim não dá, viu? Eu adoro sol, praia, ar livre. Certo. E a Geisa Maria Pavan de Aféria pergunta se alguma de suas netas tem tendência a continuar a sua carreira. Por enquanto eu não senti. Eu gostaria muito, quis que a mais velha aprendesse piano, mas não queria arquitetura, está se formando em arquitetura. A segunda também eu dei uma forçadinha, dei um violão de presente, mas o violão ficou rolando lá as traças, né? Está estudando medicina, está no 2º ano de medicina. A terceira, eu ainda não dei o bote nessa. Não, essa pode ser que aceite, porque ela quer estudar direito, gosta de poesia, gosta de ler. Certo. De repente, pega no breu. Com essa mesmo, por favor. Inesita, uma pergunta talvez até tola, mas já que você leciona em várias faculdades, folclore, e naturalmente você deve ter uma classe constituída de tantas e tantas jovens, por tantos jovens, como é o comportamento desse pessoal no decorrer da aula que você dá?
A primeira aula é uma tragédia, porque elas querem entender como é que uma artista é uma professora de faculdade. Aí elas ficam assim, meio bobas, né? Meio apavoradas, mas daí a segunda aula já vai maneirando, a terceira, daí eu arrebanho a classe toda para uma pesquisa, aí vira folia. Aí elas amam, né? Agora em maio nós temos a festa de Santa Cruz, tradicional, né? Em Carapicuíba. Então elas se dividem em vários carros, elas e eles. E vai todo mundo para Carapicuíba, dançam a dança de Santa Cruz e eu exijo trabalho de tudo isso. Fotografam, uma beleza. No fim do ano está todo mundo amando a matéria. Que bom. Inesita, você não tem nenhuma música de sua autoria. Você gravou muita coisa de muita gente, tem gravado e continua gravando, e se Deus quiser vai continuar durante 50 mil anos ainda, né? Mas você nunca compôs nada, não é isso? Pra quê? Tem tanta coisa linda. Tanta coisa linda no folclore pra gente cantar. Ainda faltam tantas para gravar e cantar. Mera curiosidade. Você, como a Elis Regina, aliás, nunca compuseram, vocês duas nunca compuseram nada, mas o que gravaram de coisas dos outros. Mas é ótimo dos outros. Ou seja, você é cantora mesmo, né? Cantora mesmo. Não sei se você sabe, judeu não compõe, não. Ele toca o que o outro compõe. O rádio falava, eu não vou mais trabalhar com isso, não. Dá trabalho, né? É. Eu gostaria de gravar, assim, alguma coisa bonita que está por aí, dos outros sempre, né? E gostaria que a RGE me desse essa chance novamente, através do Pelão, né? Que fez uma força danada, conseguiu. Fazia muitos anos que eu não gravava. Mas achei uma beleza a atitude dele e da RGE também. Artisticamente, você conseguiu até hoje já realizar todos os seus projetos, sonhos, vontades? Alguma coisa você deixou de fazer na música, por exemplo? Conhecer ou cantar junto com alguém, com Tom Zé, por exemplo? Querido, já que você falou meu nome, eu queria entrar na mesma pergunta dele. Vamos fazer uma dupla, Tom Zé. Tá certo. Isso, meu Jesus, já pensou se eu chegar em Irará dizendo cantei com Inesita Barroso? Minha filha. Aí eu vou ser nome de rua Irará. Mas veja, Inesita, ele estava perguntando se você tinha realizado os sonhos e tal, uma coisa nessa direção. Aí eu emendo, boto a minha pergunta no seu carro de boi e pergunto assim, se sua mãe e seus avós, a família Aires, né, a família... Aranha e Aires. Isso, Almeida e Aires de Lima e tal, se eles hoje voltassem a protestar com você, de você tomar essa carreira, ou melhor, você diria a eles o quê sobre o tempo que eles protestavam de você entrar nessa carreira? Vocês não sabiam o que estavam perdendo. Não, no final eles já aderiram a tudo, né? Certo. Meu pai amava. Sim, seu pai... Só que ele chorava muito, ele era muito emotivo, né? Então ele ia assistir e tal, acabava chorando. Minha mãe também gostava muito, só que a família da minha mãe não tinha jeito, aprenderam de tudo, bandolim, harpa, piano, violino, bandola... Um monte de coisa. Ninguém tocou e ninguém cantou. Sim. E eu aprendi a cantar e a tocar, música urbana principalmente, escondida atrás de um sofá, enquanto a minha tia madrinha tomava aulas de violão, seríssimo por música, que tinha que ser por música de ouvido, era profissão de vagabundo. Sim. Aí ela largava o violão lá, não estudava, eu chegava lá e tocava tudo por cima do violão. Um dia me pegaram, aí não deu outro. E você começou a tocar violão com que idade, Inesita? 7 anos. 7 anos? Já tocava violão? Violão? E viola escondido na fazenda, piano? Porque menina não tocava viola. E piano? Piano com 9. Comecei com 9. Fiz 3 cursos de piano. Não foi inútil, porque eu faço os arranjos com música, depois eu passo para o violão de ouvido. E os sonhos? Que não realizados que os sonhos? Eu não sou de sonhar muito, não, sabe? Eu já sonhei muito tempo atrás, numa ocasião, esteve aqui um conjunto de dança e de canto, uma coisa linda, italiano, folclórico, chamava-se Carosello Napolitano. Ah, eu me lembro disso. Não é do seu tempo.
Eu já ouvi falar disso. Olha, foi um sucesso, foi uma coisa brutal no Teatro Municipal. Eu fui todas as noites e o meu sonho dourado era fazer uma coisa dessa com as danças e músicas brasileiras. Mas nunca consegui. Inesita, como o Moraes tomou iniciativa para lhe fazer uma pergunta indiscreta, tá certo? Ao perguntar o seu nome, a sua idade, né? Não Muito perguntei, sutilmente, não. né? Eu falei Sim, naquela hora... gente, a Folha publica todo dia. Aquela hora quando eu disse... Aquela hora E quando eu certo, escreveu. Aquela hora quando eu disse, mostra os dedinhos, para dizer, não era para dizer a idade dela. Não, né? Bom, Não, então, não. pegando esse carro de boi aí, né? Montando em cima dele, você separou-se do seu marido porque ele não queria que você fosse artista ou cantasse, por isso seguisse a carreira de artista? É verdade? Não, isso? foi Isso o dá contrário. audiência. Foi o contrário. Essa é pior Eu do só que a minha. comecei a cantar e tocar profissionalmente por causa dele. Como se diz Depois de besteira por aí, casada, tá vendo? né? Tá vendo como se diz besteira por aí? Não. E o momento é para esclarecer, não é? Não, ele apoiou muitíssimo, muitíssimo. Era uma família cearense, de Fortaleza, e muitos músicos na família, muita gente interessada. E aí eu levei um susto, porque Ceará e Pernambuco, quando eu vi que você podia trabalhar em teatro, cantar em rádio, olha, que pode, que beleza! Que pode. Aí comecei a cantar profissionalmente, coisa que aqui também foi difícil de aceitar, a família aceitar. Mas como eu já estava casada, não tinha que dar satisfação. Nunca ninguém te impôs nada, né? Na verdade, seja artisticamente, que na gravadora, quer dizer, nenhuma Nunca. gravadora disse, olha, eu quero que você grave isso, eu não quero e não grava. Você nunca Nunca. abriu nenhuma concessão para Não, isso. só Hervé Cordovil com o Lampião de Gás. Mas tinha que acabar o disco, era interesse nosso, pelo amor de Deus. Aliás, Aí foi um- bendita a hora que você gravou o Lampião de Gás. Pois é. Você é a única cantora que tem o direito de interpretar essa valsa. Uma curiosidade, essa Obrigada. música A foi única. gravada em japonês, em disco de 78 rotações, né? Foi, em japonês. Pelo menos isso aí você conhece, né? Foi, é verdade. O seu disco você não conhece, né? Mas essas coisas são ótimas, são passagens muito boas da vida da gente. que a E Luiz gente- Gonzaga, Inesita, você teve uma vivência também muito boa com ele, vocês cantaram juntos. no Rio de Cantamos Janeiro, juntos, inclusive. fizemos 2, 3 vezes o Teatro das 6h30 né? no No Rio. Rio, né? Uma coisa de louco, porque são dois extremos, né? Aquele pessoal queria ver como é que funcionava, né? Norte e sul, no palco, assim. Uma das vezes o Gonzaguinha entrou também, cantou umas 2, 3 músicas com ele. Noutra vez foi com a banda de Pífaros, também de Caruaru. Ele era realmente muito grande, né, Inesita? Inclusive, eu Maravilhoso. estive agora lá em Assaré, lá no Ceará, conversando com o Patativa. E a primeira coisa que o Patativa me disse, quando cheguei, entrei na casa dele, fui conversar, a primeira coisa, Assis, como era grande o Luiz Gonzaga, não é? E nem sabíamos. E olha o tamanho da grandeza. Inesita, por falar em Patativa, o Sérgio Ribeiro, do Crato, pergunta o que você acha do Patativa do Assaré. Amo de paixão. Amo de paixão. Acho grande poeta popular, uma pessoa maravilhosa. Tive oportunidade de entrevistar umas 3 vezes, que ele esteve em São Paulo. O Assis está fazendo um belo trabalho sobre isso. Né? Patativa do Assaré, o poeta do povo. É. Esse é um livrão. Deve mesmo, vai ser uma beleza. Eu vou aproveitar, olha, eu fui reunindo aqui um monte de perguntas sobre o que você acha de fulano, de ciclano e tal. Vamos fazer um, tá bom? Tá bom. O Márcio Silva de Santo André, qual o papel de Tonico e Tinoco na música sertaneja? Ah, já falei, foram os pioneiros maravilhosos, imortais. O Jurandir Seraglin, você falasse dos meus maiores ídolos, José Fortuna e Goiá. Excelentes, excelentes. O Zé Fortuna foi um grande poeta também. O José Carlos Martins, da Bela Vista, diz que vê os seus programas e tal, e pergunta por que você nunca citou o Elomar. Não sou eu que não cito, a gente cita. Agora, o Elomar vive numa concha, ele é um caramujo. Né? Você diz, vem aqui, ele põe a cabecinha de fora e volta para dentro, não vem. Ele esteve aqui no teatro, no Sesc Pompeia, a gente fez o diabo para levar no viola e tudo, mas não conseguiu. O Oswaldo Machado, de Belo Horizonte, em que gênero você encaixaria o Rolando Boldrin?
Caipira. Caipira. A Neide Matsumoto, aqui de São Paulo. Se você conhece o Antônio Nóbrega, o que você acha do trabalho dele? Eu vi o Antônio Nóbrega na entrega do Prêmio Sharp. Gostei muito. O Luiz Pereira, do Parque Anhanguera, o que você acha do compositor José Fortuna e o que você achou também da dupla Chitãozinho e Chororó ter gravado músicas dele? Olha, o Chitãozinho e Chororó, quando tinham 10, 11 anos de idade, eram excelentes. Gravavam só isso. Não tinha tremedeira, não tinha nada. Eram ótimos. Eu fui muito fã deles. Tinha uma letra ainda. Fogão de Lenha e outros sucessos deles. Muito bonito. O Lupécio Bezerra, do Recife, qual a influência do Valdemar Henrique na sua música? Esse é outro deus para mim. Ao lado de Ekel Tavares, os dois deuses da música folclórica adaptada, dos temas folclóricos aproveitados. Muito bons, muito bons. Cada um no seu gênero. O Wagner Bossi, eu acho que é Bossi, não está dando, é Bossi. Pergunta se você acha que o sucesso da Helena Meirelles pode estimular as gravadoras a vestirem outros artistas regionais. Acho. Também é uma coisa muito séria, Helena Meirelles. Muito séria. Muito pura, muito espontânea. Toca um estilo de viola que é tocado só naquela região, onde ela é mestra, né? É um tipo de viola que não se pode comparar estilos. Eu acho uma coisa muito difícil, muito... Né? Você dizer que um toca com palheta, está errado, o outro toca com os dedos. Não é errado, é um jeito da região. E acho que ela executa isso com mestria. O Jefferson Barroso, ele faz uma pergunta que é o seguinte: em que álbum você interpreta a canção Serra da Mantiqueira? Porque eu preciso achar muito esse disco. Olha, eu acho que eu vou cantar a qualquer hora no Viola Minha Viola e ele grava, porque esse disco está esgotado há muito tempo. Chamava-se Eu Me Agarro na Viola. É um disco da década de 50 também, 59, por aí. Falando nisso, você está fazendo algum trabalho para pegar os seus velhos discos, passar todos para CD, esse tipo de coisa? Para quem não... Posso ser indiscreta? No caso do nosso amigo, posso como ser está indiscreta? Pode. Estão fazendo por mim. Estão fazendo por você. Não, então, olha aí. Só que a escolha do repertório não é minha. Sim. Então, outro dia eu estava passando na rua, assim, tinha uma loja de disco, olhei e falei, nossa, que moça parecida com a minha filha. Chegando perto, era eu. Sim. Né? Faz uns 20 anos que eu tirei aquela foto. Né? E o repertório todo, eu falei, ué, CD? Não gravei CD nenhum, estava tudo lá, né? Sim. E o mais interessante é que já saíram uns 4 nessa base, eu não recebi um tostão de nenhum. E o José Zana... Salvando a RGE, que eu estou recebendo direitinho. Certo. Pretendo ficar lá. Tá certo. O José Zantaello de Osasco, ele faz uma pergunta: por que a maioria das letras das músicas sertanejas são tão tristes? Porque o sertanejo é um triste. É um triste há muitos séculos. As músicas são recatadas, tristes, são fatos autênticos, verídicos acontecidos na região, porque ele era um tipo de jogral ambulante, os primeiros sertanejos. Então ele carregava a viola pendurada no arreio do cavalo e ia embora, nômade. Então parava numa aldeinha, ele cantava um fato acontecido na região dele. Aquilo juntava gente, né? Era sempre um fato triste, porque alegre mesmo não acontecia nada, a não ser as danças, né? Que são jocosas, são alegres, são rápidas, mas era sempre uma tragédia, um caso de ciúme, uma moça que tomou veneno porque os pais não queriam deixar casar com aquele rapaz. São todas assim, trágicas. E a melodia já se adapta do mesmo jeito. Elas são muito suaves, né? Quase pobres, a melodia da moda de viola, para dar chance da letra ressaltar, dele contar, cantando o que ele quer contar. Inesita, nós chegamos ao final do nosso programa, infelizmente. Eu queria te agradecer muito a sua presença hoje à noite aqui no Roda Viva. Queria dizer que eu recebi aqui dezenas de manifestações através de fax, da internet e de telefonemas
de pessoas se congratulando com você, parabenizando pela entrevista e pelo seu trabalho. Então, eu não pude ler aqui todas essas manifestações enviadas, mas todas serão entregues à Inesita, tá bom? Gostaria muito de agradecer a nossa bancada de entrevistadores, agradecer a presença do Moraes Sarmento aqui no nosso programa, agradecer a sua atenção e lembrar que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. Até lá, uma boa semana para todos e uma boa noite. Eu quero me despedir, convidando todo mundo para comparecer ao Teatro do Sesc Pompeia. Dia 13, 14 e 15 estarei lançando esse CD mais novo, Caipira de Fato, aqui no Sesc Pompeia. Então, todo mundo no show da Inesita. Dia 13, 14 e 15 de março. E uma boa noite para todos.